Metrópole Entrevista. A gente vai conversar agora com Andréa Salvador, ela é diretora de Vigilância e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Salvador. Andréa, muito bom dia. Já queria começar perguntando a você sobre esse surto de H3N2 que a gente tem visto na nossa cidade. Isso preocupa bastante, as pessoas demoraram para tomar vacina da gripe. O que é que explica esse movimento, esse aumento dos números agora? Bom dia a todos. Na verdade, existem variações também de H3. O que a gente está percebendo é que esse aumento concentrado de casos aconteceu do final de novembro até a data atual. Então, a gente tem mais aproximadamente um mês que a gente está com um aumento desses números. E a gente sabe que existe uma variante do H3, que é a Delta, que veio da Austrália, e que começou esse surto no Rio de Janeiro, e a gente acredita que o vírus já esteja circulando aqui. Lógico que, associado a isso, a gente tem realmente, esse ano, uma baixa adesão na cobertura, né? As pessoas não foram dos grupos prioritários, nós estamos apenas com 58% da população coberta, grupos prioritários, sendo que idosos, 50%, trabalhadores da saúde, 48%. Então, há uma necessidade realmente da intensificação da vacinação, porque apenas com a vacinação limitada com não é possível assegurar, né, a equidade e a imunidade coletiva da população. Você tem os números, Andréa, de quantas pessoas se vacinaram aqui na nossa cidade da gripe? Como é que está a nossa cobertura vacinal nesse sentido? A da Covid a gente avançou bastante, teve campanha, muito movimento, mas a da gripe parece meio relegada no segundo plano, muito pelo fato de a gente ter vivido realmente, estar vivendo uma pandemia de Covid. Então, tantas outras doenças foram um pouco esquecidas e queria saber os números da cobertura sobre o vírus da gripe. Não, na verdade, foi o que eu te passei. Em números absolutos, a população prioritária, nós vacinamos aproximadamente 470 mil pessoas, porque nós tínhamos uma cobertura de 447 e ainda estamos computando os dados da sexta-feira, porque como foi aberta a população, precisa triar dos grupos prioritários, porque nós vacinamos um número recorde. Foram 74 mil pessoas vacinadas, mais de 74 mil pessoas vacinadas só na sexta-feira aqui na capital. Então, como o dado dessa vacinação não é nominal, nós precisamos de um certo tempo para computar quanto a mais elevou na nossa cobertura com relação aos grupos prioritários. Agora, no bojo total, nós vacinamos mais de 717 mil pessoas. Isso não está só o grupo de risco. Por isso, a necessidade da implementação, principalmente nesse grupo prioritário, que fazem parte as crianças de 6 meses a 5 anos, 6 anos, 5 anos, 11 meses e 29 dias, as gestantes puérperas, quilombolas, idosos e trabalhadores de saúde. Ô, Andréa, falando um pouquinho agora da vacinação da Covid, né? A Prefeitura antecipou agora essa terceira dose, essa iniciativa, mas a gente ainda tem um número de faltosos muito grande, da primeira e da segunda dose. Já existe uma estratégia para tentar reduzir ao máximo esse número, estrangular, para a gente avançar muito a cobertura? Os números parecem sempre congelados, né? Sempre naquela mesma quantidade. Como é que a Prefeitura tem pensado estratégias para esse público que não tomou nem a primeira nem a segunda dose ainda? Essa é uma pergunta dificílima de responder, porque todos os dias nós sentamos e bolamos estratégias novas. Nós já fomos em quase todos os locais onde a gente sabe que existe uma circulação grande de pessoas, para estimular, aumentando o número de postos, para colocar as pessoas mais próximas às suas residências. Estamos, aos poucos, conseguindo reduzir esse número. Mas a gente sabe, principalmente, com as pessoas que faltam terminar o esquema vacinal, é muito difícil, porque o Ministério da Saúde não nos disponibiliza também o banco de dados. Então, a gente não pode fazer o cruzamento de quantas pessoas efetivamente não retornaram para tomar a vacina em Salvador, mas que podem ter sido vacinadas em outros estados. Então, a gente fica procurando essas pessoas, estimulando através de campanhas, de estratégias mais próximas, mas o número ainda a gente não tem como fechar com precisão, porque a gente precisa cruzar esse banco de dados e ainda não nos foi fornecido. Então, campanhas educativas, informar a população da necessidade do retorno, que a vacina não é dose única, e não sendo dose única, o esquema vacinal ele só é completo quando você termina de tomar, inclusive o reforço agora.
Então, é muito desafiador, porque em todo mundo acontece esse movimento. Várias pessoas não retornaram para completar o seu esquema vacinal. É um desafio, realmente. Andréa, bom dia. Aqui quem fala é Camille, tudo bem? Tudo bom, Camille? Bom dia. Bom dia. A gente vem acompanhando esse aumento gigantesco no número de casos da gripe, né? E, consequentemente, claro, a demanda nos postos de saúde e nos gripários. Na semana passada, a Prefeitura reabriu mais 2 gripários e sinalizou que nessa semana poderiam reabrir mais 2. Quero saber como é que está essa movimentação. A gente já tem essa confirmação, já tem data. Esses 2 gripários que foram reabertos na semana passada, conseguiu diminuir a demanda ou não? As filas continuam grandes? Conta pra gente, por favor. Na verdade, com relação à abertura ou não, eu não tenho essa informação ainda que eu possa te precisar se serão abertos e qual será a data. Com relação aos que foram abertos e com a estratégia de ampliação de testagens, né, porque a gente percebeu que muitas pessoas estavam indo para os gripários, UPAs, para poder fazer o teste do Covid, porque como todas essa circulação viral, ela é de característica vírus respiratório, elas se confundem, né? Os sintomas se confundem entre síndrome respiratória aguda grave, que é SRAG, a influenza e o próprio Covid. Então, as pessoas buscavam as unidades para fazer a testagem, não necessariamente com agravamento dos sintomas gripais. Então, essa ampliação para 46 postos já deu uma tranquilidade maior, porque você consegue tirar esse impacto, né, das pessoas na fila que estavam procurando testagens. A procura ainda é grande. A gente sabe que o vírus está circulando e que as pessoas estão buscando, né, a unidade de saúde. Agora, a gente faz um apelo. As pessoas que tenham agravamento e necessidade maior precisam se dirigir, né, com uma falta de ar, uma dispneia, às UPAs e gripários. As pessoas que têm sintomas leves devem procurar as unidades básicas de saúde para esse primeiro atendimento e uma triagem. Outra dúvida que eu tenho, porque assim, nesse último sábado a gente teve a confirmação da segunda morte por gripe aqui, né, de um homem de 84 anos. Você já tem informação se ele estava vacinado contra a gripe? Não, nós não temos essa informação, não estava na declaração de óbito, a investigação está prosseguindo, a gente só teve a confirmação, inclusive esse óbito foi registrado pelo Estado através do SPO. E em relação à gravidade dos casos, a gente tem acompanhado um aumento dos casos graves da gripe ou não? Não, na verdade, a gente tem sim essa informação, a assistência, né? Eu fico na diretoria de vigilância, ela tem esses dados para passar para vocês com relação à taxa de internamento e quais seriam os casos Covid/influenza, né? Porque você tem que fazer esse diferencial nesse momento com relação aos internamentos. Andréa, você já trata no município uma questão do surto, né? Já um surto considerado da H3N2, já é tratado assim em Salvador. Queria que você explicasse tecnicamente como é que a gente adianta de um surto para uma epidemia. Claro que a pandemia a gente sabe que envolve o planeta, né? É uma situação mais global. Mas como é que a gente sai de uma condição de surto para epidemia e o que tem sido feito para evitar que a gente viva, imagine, uma pandemia ou uma epidemia de vírus diferentes aqui na nossa cidade? Exatamente. Vamos começar primeiro pelas medidas. As medidas são as mesmas. A gente sabe que essa crescente, como eu disse, de casos aconteceu em paralelo às medidas de flexibilização. Então, nós estamos tendo maior fluxo de eventos sociais, festas, aglomerando, sem máscara. Então, há necessidade do retorno do uso das máscaras para quem acha que a pandemia acabou, ela não acabou. Coloquem as máscaras, etiqueta respiratória, higienização das mãos sempre que possível, se não possível, passe álcool gel. Porque o vírus respiratório tem essa característica. Se você está com a mão contaminada e você pega numa maçaneta, você está contaminando o seu colega. Porque se ele não tiver a higienização das mãos, pegar nessa maçaneta contaminada e levar o rosto, ele fatalmente vai ser contaminado também. Com relação a surto e epidemia, nós temos um acúmulo de casos. Se esse número que temos, em torno de 170 casos de influenza no ano, fosse diluídos durante o ano todo e dispersado em
áreas determinadas, nós teríamos uma situação mais tranquila, caracterizada por pequenos surtos. Neste caso, com a evolução dos casos em apenas um mês, é bom frisar que nós tínhamos apenas 3 casos até outubro de influenza. E do mês de novembro para cá, nós temos mais 167. E esse caso vem aumentando. Então, a gente já está realmente disseminado por todo o território e já caminhando para possivelmente uma epidemia. Uma epidemia de influenza, né? Influenza. Agora me diga uma coisa, assim, a gente tem se falado tanto de liberar medidas e a prefeitura e o governo do estado também já flexibilizaram uma série de medidas. Com essa realidade muito próxima, né, de uma epidemia de influenza, há algum parecer técnico da SMS de mostrar que é preciso retornar todas as restrições anteriormente, ou seja, fechar bares, restaurantes, restringir acesso à praia, proibir novamente aglomerações de pessoas? Vocês já estudam essa possibilidade? Como é que tem sido encarado com essa possibilidade da epidemia da influenza? Veja só, as flexibilizações ocorreram com relação a frequentar os ambientes, mas as flexibilizações não ocorreram para aglomerar, para deixar de usar máscara, para evitar falta de higienização das mãos. Tem que ser utilizada a etiqueta respiratória. Não foi pensado e não está, na verdade, na minha governabilidade, essa atribuição de emitir alguma nota ou parecer. Óbvio que a equipe se reúne sistematicamente todos os dias para fazer uma avaliação do quadro e ser, na verdade, um instrumento técnico para aconselhamento. E é preocupante, sim, mas neste momento não existe nenhuma medida ainda em relação ao que foi questionado. E, Andréa, hoje completam 10 dias que o Ministério da Saúde sofreu os ataques hackers, que o sistema ficou inviabilizado e isso afeta diretamente a gente aqui com os nossos dados da Covid. Eu queria saber como, na prática, que esse ataque hacker impacta a gente aqui no enfrentamento à doença no âmbito local. Na verdade, assim, a Secretaria de Saúde ela tem o seu sistema próprio, que é o Sistema Vida, onde a gente faz o registro, né, dessas doses e nós exportamos o dado para o sistema do Ministério da Saúde. Na verdade, o impacto é mais de informação, porque a vacinação continua no seu transcorrer normal, com os registros sendo feitos, apenas foi inviabilizado o processo de exportação desses dados. Certo. E como é que a gente está hoje com os casos da Covid-19? Há um aumento, a gente estabilizou, há uma diminuição? Eles continuam aquela curva estável, mas no momento mais confortável. Então, a gente tem estabilização desses casos neste momento em Salvador, apenas com uma crescente em paralelo dos casos de influenza. Doutora Andréa, só para finalizar, eu queria só que você reforçasse de novo aquela informação da influenza, né? Que a gente está de uma possibilidade, de uma iminência de considerar uma situação de epidemia aqui na cidade. Queria que você fizesse esse reforço, porque é importante, é uma informação que mexe, né, na dinâmica da cidade. A gente já estava refreando os números da Covid, então vem esse impacto desse vírus. A gente já percebe pessoas próximas, né, já acometidas pela gripe, pessoas já internadas também. Eu queria que você fizesse esse reforço. Eu disse sempre, falar para a população que ainda estamos num momento de pandemia, em momento algum foi flexibilizada a utilização de máscaras, que é um dos maiores instrumentos que temos para coibir qualquer tipo de vírus respiratório, que as medidas continuam com relação à higiene das mãos, etiqueta respiratória, e evitem locais onde existam aglomeração, principalmente agora final de ano, né? Que a gente sabe que as famílias se reúnem, que as festas, as pessoas estão muito imbuídas, né, da do ano, felizes, querem comemorar. Comemorem, mas tenham responsabilidade, porque o que a gente tem visto em todo o país, essa participação de festas, inclusive com a capacidade expandida de pessoas, é muito complicado, porque a gente sabe que tem ainda o vírus da Covid circulando e agora o vírus da influenza. E quando tem muita gente, tem uso de máscara, uso de bebida alcoólica, essa combinação
vai terminar com o maior número de pessoas contaminadas, porque a gente sabe que nem todos têm a responsabilidade de, quando estão doentes, ficarem em casa. Doutora Andréia, quero agradecer bastante a entrevista, viu? É importante esse alerta. Vamos nos falar mais vezes, porque a situação pede isso, esse cuidado e também atualizar a gente dos números. Muito obrigado. Por nada, bom dia a todos. E vamos nos cuidar, vamos continuar usando as máscaras, higienizando as mãos e tendo cuidado com o próximo. Saúde coletiva é isso. Não importa só você. É um conjunto de ações para proteger um município inteiro, uma população inteira.